E aí, meu, como é que tamo? Tudo tranquilinho? Cara, aula de hoje, então, vetores, um conteúdo que aparentemente no colégio, assim, eles dão menos da metade do que realmente existe. Nós é muito importante, sempre caiu e sempre cai em quase todos os vestibulares, e nos vestibulares militares, principalmente, os mais concorridos assim, ele cai um pouco a fundo. Então hoje eu vou explicar tudo sobre vetores, tipo, tudo que o colégio te dá, tudo que a escola te ensina, e um pouquinho mais também para tu conseguir fazer questões até o nível AFA, mais ou menos. AFA acho que não, mas ainda nível EFON, SpaceX, EAR. Então é nesse nível aí, tá? É um nível a mais. Eu vou falar, se tu não quiser também aprender tanta coisa, eu vou te avisar, fica tranquilo. Tá? Então, beleza. Primeiramente, vamos definir o que são vetores. Cara, vetores. É muito difícil tu definir isso, tá? Mas eu vou tentar colocar em palavras aqui, tá? Ó, vetores nada mais são não, eles são mais coisa, mas eles são segmentos de reta representativos. Representativos. Como assim representativos? O que eles representam? Cara, depende do que tu estiver estudando, depende do que tu estiver vendo. Eles são muito usados na física, eles também são usados na matemática, tá? Mas a função principal deles é na física, tá? E aí, como que tu meio que desenha eles? Tu simplesmente faz uma flecha, né? É um segmento de reta, só que é uma flecha na ponta, não é um, né? É uma flecha, tá? E aí tu dá um nome para essa flecha, que normalmente é uma letra minúscula, tá? Normalmente uma letra minúscula. E agora, daqui a pouquinho a gente vai falar da simbologia, tá? Bom, propriedades dos vetores. Primeiro, muito simples. A gente escreve um vetor assim, né? É uma letra com uma flechinha em cima. Então, se eu somar um vetor A com um vetor B, é a mesma coisa que eu somar um vetor B a um vetor A, tá? Mesma coisa. Segunda propriedade. Se eu pego uma constante k e multiplico uma soma de vetores, olha só o que acontece aqui. É a mesma coisa que a gente conhece, o chuveirinho, né? O famoso chuveirinho. Associativa distributiva. Tá? Tranquilo. Suave. Beleza. Simbologia. Tem mais propriedades, tá? Só que essas são as mais interessantes, as mais que a gente mais vê, assim, tá? Simbologia. Tem quatro formas de tu representar um vetor, tá? Primeira forma, que é horrível. Eu não sei por que que ainda usam essa bosta, mas é como se fosse a letra, só que em negrito, tá? Em negrito. Nem tem como eu desenhar isso, de tão horrível que é esse jeito. Mas tem uns livros que usam ainda, tá? Então, tá aí. Uma letra em negrito. Segunda forma, é a melhor, né? A mais convencional, que é uma letrinha minúscula com uma flechinha em cima, tá? Terceira forma, só o ensino superior usa e, sei lá, eu nem sei porque eu tô mostrando isso, mas foda-se, vou mostrar. É essa letra aqui com a barra e esse sinalzinho assim, tá? E depois a gente tem um que eu vou falar hoje, que é uma forma de representar um vetor que seria assim. É um i com circunflexo, depois um j com circunflexo e depois um k com circunflexo. Eu vou explicar isso melhor mais pra frente nessa aula, tá? Beleza. Só que a gente não pode esquecer como que se representa um vetor ãh, simbolicamente, né? Não nas letras, assim, não por extenso, digamos assim. No desenho, né? Que a gente desenha. Eu acabei de falar, mas
a gente desenha a flechinha, tá? Com o nome em qualquer lugar, beleza? Então esse aqui, por exemplo, é o vetor A. E esse aqui é o vetor -A, tá? Quando tem um sinal negativo, tu só inverte o sentido, tá? Ah, uma outra coisa que eu não falei aqui é que esses vetores, eles têm padrão, né? Sentido, módulo e direção, né? Então, assim, direção é como se fosse essa linha imaginária infinita que corre aqui, ó, tá? Pode ser em qualquer direção de todas as dimensões, assim, do planeta, tá? Que é uma linha imaginária. Então, se tu pegar uma caneta e apontar para cima, ela tá na direção vertical, assim, por exemplo, tá? Agora, o sentido nessa reta aqui, por exemplo, tá para direita ou para esquerda, ou para cima e para baixo, tá? Sentido é onde está a pontinha, basicamente, para onde ele aponta. E o módulo é o tamanho do vetor, tá? Então, normalmente tu vai ter um vetor com módulo 5, é o tamanho do vetor, tá? Beleza. Operações. Soma de vetores. Como é que a gente vai somar esses dois vetores, tá? Primeiramente, eu vou colocar esse aqui e esse aqui. Eu quero somar eles. Então eu vou meio que formar um caminho com eles aqui, né? Ó, eles vão formando um caminho. E aí eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Padrão. Beleza. Ó, aí fechou. Como é que eu sei qual que é o vetor resultante, tá? Qual que é a flechinha que resulta desses dois? Cara, muito simples. Tu só pega aqui, ó. Tu só pega um amarelo primeiro. Não, tu pega um verde. Um verde é melhor. Tu pegou o verde, beleza. Tu vai vir aqui no início do primeiro e no fim do segundo, né? É como se ele tivesse percorrido todo esse caminho aqui, entendeu? E aí vai vir pra cá, ó. Tá? Esse aqui é o vetor soma. Beleza? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então a gente pode escrever assim também, ó. O vetor soma não. O vetor soma é o A mais o B, tá? Falando de números, aí aqui a gente teria que fazer um Pitágoras, tá? Não é só somar os dois, não, tá? Aqui tu teria que fazer um Pitágoras porque tu tem aqui um triangulão, né? Mas, por exemplo, se tu tivesse um vetor A assim e outro vetor A assim, a soma seria 2A, né? 2A assim. Aí sim, tu somaria um com o outro, seria 2A, tá? Ou se tu tivesse, por exemplo, um A assim e um A assim, tá? Tu vai somar, eles só estão em direções opostas, estão em sentidos opostos. Então, quando isso acontece, eles se anulam, né? Então, a soma aqui é zero, tá? Beleza. Padrão. Subtração. Beleza, vamos ver. Vamos colocar assim agora, ó. Aqui. Assim. Tá. Olha só. Suponho. Vamos supor. Aqui, beleza. Vamos supor que esse vetor aqui é chamado de y, tá? Esse aqui é o vetor y. E eu quero. E esse aqui é o x. Ó, esse aqui é o x. Beleza. Tá. E eu quero fazer x menos y, tá? Vai dar o vetor subtração. X menos y. Como é que eu faço isso?
Meu, lembra que a gente viu aqui em cima? Ó, quando tu tem um sinal negativo, tu só muda o sentido do vetor, né? Então, que eu gosto de fazer, tá? Não precisa, mas que eu gosto de fazer. Eu venho aqui e eu transformo isso aqui em assim, ó. X mais menos y. Eu forcei uma aparição de uma adição aqui, tá? E aí, o que aconteceu com o y? O que aconteceu não, ele já estava assim, né? Mas o que acontece com o y? Aqui assim, y. Ele tem um negativo aqui na frente. Então, o que acontece? Ele vira o sentido dele. Assim, tá? E agora sim eu posso traçar aqui a resultante. O resultado, né? Isso aqui. Fechou? Beleza. Tranquilo. Agora vamos falar de módulo. Módulo. Agora o negócio começa a ficar importante, tá? Começa a ficar bem importante. Primeiro, como é que a gente representa o módulo? Cara, pode ser duas barrinhas assim e o vetor lá dentro. Pode ser também só uma barrinha, tá? Ou normalmente quando a gente escreve só a letra assim, tá? Sem a flechinha aqui em cima, sem nada. Normalmente a gente quer falar módulo, beleza? Como é que tu calcula um módulo, tá? Como é que tu calcula um módulo? A gente vai voltar aqui depois para explicar melhor, mas lembra que eu falei aqui, ó, que um vetor pode ser representado por essas três letrinhas aqui? Então, isso é um pouquinho mais para frente, mas é basicamente o que eu vou escrever aqui, tá? Imagina que a gente tem esse vetor W e ele tem essas duas letrinhas aqui só. O módulo do vetor, assim, vai ser 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Opa. Então, só explicando melhorzinho assim, tu vai pegar essas coordenadas do teu vetor, tá? Essas coordenadas, entre aspas, e aí cada número tu vai elevar ao quadrado e colocar dentro de uma raiz quadrada, tá? E aí depois tu tira a raiz. Isso é assim que tu vê o módulo, tá? Já vou explicar melhor o que que são essas coordenadas um pouquinho mais pra frente, beleza? Tá. Tá, mas onde é que tu coloca o módulo? Pra que que tu vai usar o módulo? Cara, depende, tem várias situações, tá? Só que, às vezes, por exemplo, imagina que tu tem um vetor assim e um vetor assim, tá? O A e o B aqui. Trocar. Assim, tá? E aí tu tem aqui o resultante, né? Que seria a soma, tá? E aí, por exemplo, tu tem que descobrir esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, sabe? Às vezes tu pode fazer uma lei dos cossenos, né? Uma lei dos cossenos é interessante. Como é que é a lei dos cossenos? Cara, tu precisa do módulo desses carinhas aqui, tu precisa saber o tamanho deles, né? E também para achar a soma, às vezes também, né? Também vai precisar. E aí como é que tu faz? Tu só coloca aqui, né? A soma quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno do alfa, tá? Então,
Normalmente, assim, tu vai precisar do módulo. Ah, são raros os casos que tu não precisa, tá? Mas normalmente tu vai precisar. Beleza? Soma vetorial. Regra do paralelogramo. Cara, esse é o desenho padrão, assim, que certamente tu já viu em algum lugar, tá? Que é para representar o seguinte: eu tenho dois vetores, tá? Eu vou juntar eles dessa forma. Normalmente é assim: é um B retinho e um pouco torto, tá? Esse aqui de baixo eu vou chamar de A, esse aqui do lado eu vou chamar de B. Vou colocar do outro lado, fica melhor. Aqui. Esse aqui é o B. Beleza. O que acontece? Esse B, ele não é a mesma coisa que esse aqui, ó. É, né? É a mesma coisa. Só troquei ele de lado. E esse A aqui, ele não é a mesma coisa que esse daqui, ó. Vê como o tamanho fecha certinho, né? Ó, beleza. Tranquilo. Aqui a gente formou um paralelogramo, tá? Por que que é importante esse negócio? Da onde que, aonde que tu vai usar isso? Cara, olha só. Suponhos que tem um ângulo aqui, um ângulo θ, tá? E aí se tu traçar, percebe que se tu traçar essa linha aqui, ó, aí é a soma do A e B, né? Soma do A e do B, tá? E ainda mais, se tu estender essa reta aqui, ó, aí aqui também é um ângulo θ, né? Aí, aqui também é um ângulo θ. E aí percebe que se tu pegar aqui o vermelho, o ângulo que sobrou aqui, ó, opa, aqui, é um ângulo de 180 menos θ. Por quê? Porque aqui seria um ângulo de 180, né? Só que tu tirou a parte do θ. Então isso aqui é 180 menos θ, tá? E aí já é muito interessante. Essa reta S aqui não corta o ângulo no meio, tá? Necessariamente. Não fica achando que é uma bissetriz, porque não vai nessa, tá? Então tu consegue achar essas relações e às vezes elas podem ser muito úteis, tá? Sempre lembrando assim que é a mesma coisa. O A aqui, o B aqui, sempre lembrando, tá? Mas é interessante saber essas coisas, tá? Então, por exemplo, se a gente quisesse usar a lei dos cossenos nesse paralelogramo, por exemplo, para esse ângulo aqui, para o ângulo vermelho, tá? Cara, seria soma ao quadrado, né? Igual a, de novo, a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que aqui muda. Aqui não é menos 2ab, aqui é mais 2ab. Mais 2ab vezes cosseno de θ. Por que que é mais 2ab? Cara, vamos puxar aquele círculo trigonométrico. Olha que coisa feia. Ó, círculo trigonométrico, tá? Aqui 180 graus e aqui 0 graus. Olha só, círculo trigonométrico. Supomos que a gente tem aqui o ângulo, tá? O ângulo vermelho. Sei lá, eu não sei quanto que tem aqui, mas sei lá, não sei, vou pegar qualquer valor aqui, tá? Digamos que a gente tem um ângulo assim, ó, tá? Aqui, um ângulo θ, por exemplo, tá? O ângulo θ, ele tem essa abertura. É um pouquinho menos, né? Vou até desenhar ele aqui. Cosseno de θ não, desculpa. Cosseno de 180 menos θ. Perdão. Ó,
Aqui a gente tem um ângulo, θ, tá? Percebe que se eu puxar aqui pro outro lado, ele vai sair igualzinho, né? Aqui eu também tenho θ, tá? Beleza. No círculo trigonométrico, o cosseno é dado por essa medida aqui, tá? Essa linha horizontal, o cosseno. Ó. Aqui é o cosseno de θ, tá? Só que o ângulo que eu tenho é 180 menos θ. Então é como se eu fizesse todo... Opa, não pegou vermelho, por quê? Aí. É como se eu fizesse todo esse caminho, rodasse essa bola até o 180. E aí depois voltasse essa parte do θ aqui para trás. Eu ia ter esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu ia ter esse ângulo. Porém, né? Opa, perdão. Aqui, isso. Tá. Porém, o que acontece? No círculo trigonométrico, o que está aqui na esquerda é negativo, né? O que está na direita é positivo. E aí, por isso que aqui ficaria menos cosseno de θ. Tipo, a gente teria esse mesmo valor, só que menos cosseno. Enfim, não precisa entender muito. Tudo que tu tem que saber é que se tu for fazer isso, nesse sentido assim, 180 menos θ, atente a isso, tá? Atente ao círculo trigonométrico. É muito importante, tá? Beleza. Tá, beleza. Agora vamos falar de projeções. Agora o negócio vai começar a ficar mais importante, tá? Essa última parte aqui do círculo trigonométrico é uma das coisas que tu pode ignorar dessa aula, se tu não precisar, tá? Só que tem que tomar cuidado, né? Em todos os conteúdos. Tem que tomar bastante cuidado. Beleza. Projeções. Cara, agora começa a entrar num lance mais aprofundado, tá? Não precisa se tu não for fazer provas e tal, mas é legal. Só que não precisa, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho o plano cartesiano, tá? E aqui, x.